Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. A palavra de Deus diz, né, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Igreja, estamos atentos? Estamos atentos? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E obviamente que esse é um texto, né, que não está 365 vezes escrito na palavra de Deus, mas é um texto válido para cada dia de nossas vidas, né? Independente daquilo que vivemos, independente das coisas que acontecem ao nosso redor, né? Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos no Senhor e naquilo que Jeová Jirê tem provido sobre nossas vidas. E nós estamos, como a igreja bem sabe, talvez não o João Paulo, o João Paulo, mais um integrante da família da Paraíba, né? Já temos aqui vários, né, irmãos da Paraíba, e ele é mais um, né? Se achegou a nós na quarta-feira, né? E hoje, para minha surpresa, está aqui também presente entre nós, né? E nós estamos caminhando na estrada da maturidade, né? Então, muita coisa já aconteceu, muitas limpezas, muito haja de Deus já aconteceu dentro dessa igreja, e nós somos gratos por aquilo que Deus está no seu tempo fazendo. E eu entendo que o aperfeiçoamento é algo que não acaba em nós, não pode acabar em nós. A mesmice, né, não pode fazer parte da nossa vida, o cansaço, a acomodação, ou quem já somos, o que alcançamos, não podem fazer parte da nossa vida, porque quanto mais nós queremos, né, eu entendo assim no mundo espiritual, quanto mais plantamos, mais recebemos, né? E eu tenho certeza, né, olhando entre os mortais nesta igreja, né, a anciã, a subanciã da igreja, né, quanto mais nós damos, quanto mais nós plantamos, nós mais vamos colher, independente da idade, né? Então, não é o fato de ter 90, 80, 70 anos que limita aquilo que Deus pode ainda fazer em nossas vidas. Basta, obviamente, posicionamento, basta, obviamente, né, o desejo, anelar fazer alguma coisa que seja coerente com a palavra de Deus, para que Deus honre, para que Deus exalte, né? E nessa manhã, dando continuidade, né, a essa estrada em que a gente tem ministrado palavras que são importantes para este amadurecimento, para o crescimento, né, para a transformação de mente, porque queremos mudar decisões, queremos mudar posicionamentos, né, mas como eu venho dizendo, tudo começa aqui, nos pensamentos, tudo começa aqui. Então é preciso, e eu entendo, né, a responsabilidade que está sobre os pastores e os pregadores que sobem neste altar, para poder trazer um alimento que possa, de fato, trabalhar, né, nas nossas mentes, para alterar o nosso coração e os nossos posicionamentos e as nossas decisões. E nessa manhã, não diferente, eu quero falar sobre coerência, né? Sobre coerência. E, obviamente, que ter coerência entre o que a gente pensa e o que a gente faz, preste atenção no que eu estou dizendo, ter coerência entre o que a gente pensa e o que a gente faz, nem sempre está correto. Sim ou não? Sim. Nem sempre o que a gente pensa e a gente efetivamente faz tem a aprovação de Deus, é certo, é lícito, é coerente com regramentos que existem sobre nós. E por isso, nessa manhã, eu quero falar com vocês sobre essa questão de viver coerente, né? Da coerência que deve existir em nós. Para isso, eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1,
Tiago fica depois do livro de Hebreus, ainda não mudou e nem vai mudar. Depois, livro de Hebreus, Epístola de Tiago, capítulo 1, e eu quero fazer a leitura de 3 importantes versículos, a partir do verso número 22. Todos acharam? Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por esta manhã, por este dia. E como eu disse, Pai, trazendo à minha memória o que o salmista disse, o dia que o Senhor fez e aquilo que o Senhor tem construído em nossas vidas. E nessa manhã, Pai, queremos mais uma vez ser alcançados pelo poder da sua palavra. Entendemos que o seu caminho é perfeito, os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. E nós queremos mais uma vez entregar a nossa mente, o nosso coração, te dando liberdade, para que o Senhor, que não é Deus de coincidência, mas é Deus que continua sondando e nos conhecendo por completo, possa trabalhar e agir em nossas vidas. Te damos liberdade nessa manhã, porque sabemos que, ainda que seja com dor, ou se vier a dor, antes disso está fundamentado no amor e no poder da Tua palavra, e por isso nos alegra saber que o Senhor não retirou as Suas mãos de nós, os Seus propósitos não foram abandonados, mas o Senhor continua por graça e misericórdia, derramando, Pai, bênção sobre nossas vidas e cuidando de nossas vidas. Eu entendo esse momento em que nos achegamos a Ti, que o Senhor se achegará a nós com um cuidado da sua parte, para que possamos abrir os nossos olhos, quebrantar os nossos corações, tirar ansiedades, tirar comportamentos, sentimentos e posicionamentos que não são coerentes com a Tua palavra, para que verdadeiramente sejamos retos, justos, aprovados, obreiros, servos, operosos, praticantes da Tua palavra. E para sermos praticantes, precisamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade revelada na Tua palavra, Pai. Nessa manhã, me dá liberdade, Deus, no Espírito, a despeito de todas as lutas e adversidades. Me dá liberdade para falar em Teu nome, Pai. Assim, me santifico e me preparo durante a semana para que o Teu nome seja exaltado e a Tua palavra seja ministrada e o Teu poder, ó Pai, venha sobre nós para nos transformar. O Senhor é Deus que conhece o meu coração. Por isso, Deus, nessa manhã, nós declaramos que nada, nem ninguém, nenhum espírito contrário ao Teu haja, tem poder, autoridade, liberdade para agir entre nós. Assim nós oramos. E nós agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, imagina um médico, né, que não sabe diagnosticar a doença de um enfermo, né? Imagina um professor que não sabe lecionar. Imagina um engenheiro, né, que não consegue, um engenheiro civil que não consegue projetar um prédio, né? Eu diria que da mesma forma deve ser coerente pensar, né, como algo inimaginável na minha cartilha, né, e na cartilha de Deus. Eu diria que é algo inimaginável um cristão que não age como cristão, assim como eu fiz essas comparações, né, do engenheiro,
do médico, do professor e outras tantas poderíamos fazer, né, de cabeleireiros, né, e por aí vai, né, que não sabem cortar um cabelo. Então, assim, tantas outras comparações que poderíamos fazer seriam incoerentes. E eu diria que, da mesma maneira, um cristão que não age como um cristão que não age coerentemente com a sua tríplice identidade, né? A identidade de filho de Deus, filho do rei, de templo do Espírito Santo de Deus e de testemunha de Cristo Jesus, né? Então, eu sei que isso já é algo que não é novo para a igreja, mas precisa estar sedimentado dentro de nós a respeito desta tríplice identidade, né, que um dia, quando de maneira genuína, verdadeira e responsável, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, né, e ali começou um ato instantâneo de justificação, de regeneração, de santificação, né, em que Deus começou a trabalhar e continua operando em nossas vidas, mas ao mesmo tempo, naquele momento, naquele ato que não pode ser feito de qualquer maneira, naquele ato nós nos tornamos três coisas, né? Filho de Deus, templo do Espírito Santo, e passamos, né, a ter a expectativa em Deus de sermos testemunhas de Cristo Jesus. E eu diria que, né, que fique bem claro, nós que estamos falando sobre questão de coerência, é importante, né, ficar bem claro que o oposto da coerência se chama, no meu entendimento, hipocrisia. O oposto de coerência se chama hipocrisia. Ser hipócrita é ser incoerente, né? Coerência, segundo o dicionário, significa ausência de contradição. Também significa ligação ou harmonia entre situações, acontecimentos e ideias, ou ainda conexão, nexo, lógica, né? E é interessante que essa primeira definição de coerência, que é ausência de contradição, ela é interessante porque ela combina rigorosamente com o caráter de Deus, do Deus a quem nós servimos, cujos valores e virtudes nós somos chamados a refletir, a testemunhar, a replicar. Na vida de uma pessoa coerente, eu diria que jamais se aplicará aquela frase que o mundo cansa de dizer, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Na vida de uma pessoa coerente, jamais aplicaremos esse tipo de sentença ou poderemos ouvir esse tipo de frase. Definitivamente isso jamais ocorrerá, porque a pessoa coerente, independente das agruras da vida, dos contextos desfavoráveis e de quaisquer tipos de pressão, eu diria que ela fará o que ela fala e ela praticará o que ela crê. Ela não negocia com a sua carne, ela não negocia com valores morais e éticos, sobretudo valores que estão na palavra de Deus. Então, quando, por exemplo, nós lemos em Filipenses, no capítulo 1, verso 27, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Eu diria que certamente nós somos exortados a levar uma vida que não haja contradição entre os pensamentos e propósitos de Deus e as nossas práticas, as nossas atitudes, as nossas ações. Nós somos exortados a levar uma vida em que haja, tal qual a segunda definição de coerência, harmonia entre situações, acontecimentos e ideias. Não há dúvidas de que a coerência ela é imprescindível à vida cristã, principalmente nos nossos dias em que estamos vivendo o relativismo, a ausência de compromisso e a falta de seriedade no relacionamento com Deus e com as pessoas, onde os cristãos se parecem como pessoas do mundo, como pagãos, como ímpios. No mundo materialista que vivemos, onde as pessoas são colocadas abaixo das coisas,
Até o próprio Deus, em sua divindade, como pessoa, tem sido infelizmente colocado à parte da vida de suas criaturas. E eu diria para a igreja em alto e bom som, que grande incoerência. Não é pequeno o número daqueles que tomam decisões como se não tivessem de prestar contas ao Criador no final da caminhada terrena. E eu também diria para a igreja nessa manhã, que grande incoerência. Quantos constatam que a autossuficiência praticada com tanta convicção era apenas uma farsa, uma ilusão nos momentos de efetiva crise ou no portal da morte? E mais uma vez, eu vou dizer que grande incoerência quando estamos falando sobretudo da vida de um cristão. João no capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E eu diria que essa decisão, ela automaticamente, ela acopla em nossas vidas essa tríplice identidade, mas ela também traz a reboque a possibilidade de serem dirigidas para nós o cumprimento de muitas promessas que estão reveladas na palavra de Deus. Promessas essas que, por exemplo, lá em Isaías no capítulo 1, verso 19, vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Uma promessa revelada por Deus para a sua igreja. Romanos 8,37 diz: somos mais que vencedores por meio daquele que primeiro nos amou. João no capítulo 10, verso número 10 diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É mais uma promessa. Provérbios 28, 25 diz: o cobiçoso, ou seja, aquele que é orgulhoso de coração, ele levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Mais uma promessa. Filipenses capítulo 4, verso 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Eu diria que está muito claro, por essa pequena amostra de promessas, que há um caminho de prosperidade para os servos de Deus, para os filhos de Deus, para os amigos de Deus, para os adoradores de Deus, para aqueles que temem a Deus. E quando Deus fala de prosperidade, obviamente que essa condição ela não está limitada a ter as necessidades materiais supridas, mas sobretudo e muito além e acima, ir bem na vida espiritual, na vida ministerial, na vida familiar, na vida emocional, na saúde, no trabalho e em diversas áreas importantes da nossa vida. Mas eu diria que apesar de sabermos de três importantes verdades, e quais são essas verdades que eu quero colocar dentro do contexto dessa palavra para poder trazer à igreja 5 incoerências na vida de um cristão. Apesar de sabermos três importantes verdades, quais sejam? De que Deus é próspero e abundante em todas as coisas. É uma grande verdade. Apesar de sabermos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é uma outra segunda verdade. E apesar de sabermos que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, então, só com essas três verdades, dentro desse contexto, apesar disso, é possível nos depararmos com posicionamentos incoerentes. E é por isso que nós estamos na igreja.
hoje, na quarta, no domingo, na quinta, nas atividades da igreja, para poder exatamente aprender e sermos exortados? Ou porque somos inocentes, ou porque somos desobedientes, e Deus ministra para que a gente possa mudar? E a primeira incoerência que eu quero destacar é que luz e trevas, é a incoerência de luz e trevas terem comunhão, porque isso é incompatível. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso número 14. A minha versão é a versão ARA, né? Versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada, né? O subtítulo na minha Bíblia, antes do versículo 14, que nós vamos ler, está escrito assim: nenhuma comunhão com os incrédulos, né? Nenhuma comunhão com os incrédulos, com trevas, né? Então vamos ler, a partir do verso número 14. Diz assim: 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Então, sociedade está destacado para nós. Ou que comunhão da luz com as trevas? Então a palavra que está destacada aí é comunhão. Que harmonia entre Cristo e o maligno? A harmonia está destacado. Ou que união do crente com o incrédulo? Está destacado união. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ligação é a palavra que está em evidência, né? Então, vamos continuar. Mas até aqui, no que lemos, né, falamos sobre sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação. Foram palavras destacadas dos versículos que nós juntos lemos. E continua a palavra de Deus dizendo: porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. O que eu vejo nesse texto, né, é que esse texto ele não nos impede de termos, né, e aí obviamente não sejamos radicais ao ponto de levarmos informações ao extremo de maneira equivocada, né? Somos seres pensantes. Esse texto ele não nos impede de termos relacionamentos profissionais e acadêmicos, por exemplo, onde há uma clara motivação intrínseca a essas eventuais ou rotineiras associações. Esse texto também não nos impede de evangelizar quem hoje está nas trevas. Deus ele diz, né, de maneira clara, que não herdará o reino dos céus determinadas pessoas em determinadas condições. Então nós não somos de maneira nenhuma impedidos de evangelizar quem hoje está nas trevas, quem Deus diz que não herdará o reino dos céus se permanecer em determinadas condições. E que condições seriam essas, né? Então, obviamente, para não falar de mim, nem da minha experiência
1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, apenas ouça, né? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, uma categoria foi dita, injustos. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nem efeminados, nem sodomitas, nem homossexuais ativos, nem homossexuais passivos. Para por aí? Não. Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu sei que eventualmente a gente, aliás, eu falo a gente, e aí nesse caso eu estaria me incluindo, né? Mas eu vou continuar usando dessa maneira porque esse é princípio de humildade, né? Mas às vezes a gente, ainda que isso não seja realidade na minha vida, a gente mente. E mentira pequena e grande não faz diferença. Eu me incluo no português, não na ação. Porque eu estou diante de Deus e Deus sabe o que sai da minha boca. E aí às vezes a gente vê, a mentira é um escorregão que pode acontecer como qualquer outro escorregão, né? Como qualquer outra coisa na vida. Mas o que a palavra de Deus nos mostra, de maneira clara também em outro versículo, né? É de que se a gente não se liberta do pecado, e a mentira é pecado, porque o pai da mentira é o diabo, né? Isso mostra que não há conversão. Então isso é importante, né? Isso é importante você ter esse discernimento para poder saber quem está ao seu redor e ter o discernimento de quem você convida para sentar à sua mesa, quem você convida para ser seu amigo. Eu tenho 26 anos de casado, mais 5 de namoro, são 31. Né? E ontem eu trabalhei até às 16h30, né? Trabalhando intensamente na questão do evangelismo, e que me permitiu lançar uma mensagem que eu coloquei no grupo da família Nova Vida, porque me deu o conforto de saber que vou alcançar esse objetivo, e trabalhei arduamente essa semana. E ontem, né, depois de estudar até 16h30, eu saí para jantar, almoçar, né, almoçar, jantar, e me chamou a atenção uma coisa que eu tenho falado muito no encontro de casados, né, da questão de dar as mãos, né, de dar as mãos, já virou até brincadeira, né, às vezes, não vou dizer chacota, mas a brincadeira né, e a minha insistência, né, com os irmãos. E ontem, quando eu voltava, né, desse meu almoço jantar ali no Lago do Machado, um lugar que eu gosto muito de comer comida árabe, né, nós estávamos já próximo de casa, né, e de repente surge uma senhora, né, e nos deu assim, só nos assustou porque a senhora, ela se colocou de frente de nós, mas com um sorriso. Então, obviamente que não foi, né, uma atitude hostil, armado, né, para chamar a atenção, né, de algo que para nós é natural, o fato de estar com a mão dada. E aquilo chamou tanto a atenção dela que ela brincou: vou tirar foto, eu quero registrar esse momento, que coisa linda. E aí perguntou se éramos casados, né? E eu disse
que sim, apenas há 26 anos, e namorados apenas há 31, né? E aquilo ficou, a percepção é que ela ficou chocada, mas chocada de uma maneira positiva, a ponto de dizer, né, continuem desta forma, porque é algo que nós não estamos vendo no mundo. Estamos banalizando determinadas coisas, situações, e às vezes a mentira entra nesse pacote, e a gente precisa entender que a todo momento nós estamos sendo observados por Deus, e importa sim a gente ter o selo da aprovação de Deus. E existe a diferença entre alguém que escorrega numa mentira, que está errado, e alguém que vive na mentira, que não está convertido. E isso precisa ficar claro, porque para mim está claro. Assim como a Bíblia diz, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, mas a parte que lhes cabe no lago que arde com fogo e enxofre. Aí eu pergunto para vocês, por acaso quando a Bíblia diz, né, os mentirosos, levanta a mão nesta igreja, quem nunca mentiu, levanta a mão, aqui, de manhã. Então não é este o sentido, porque senão todos nós estaríamos no inferno. Mas viver debaixo de algo reprovado da parte de Deus não tem coerência. E aí muitas coisas, né, estão criando confusão na mente das pessoas, porque exatamente estamos vivendo valores distorcidos, quando na verdade se tivesse genuinidade, algo verdadeiro, algo sincero, nós estaríamos vendo o cumprimento da palavra de Deus, das promessas de Deus em nossas próprias vidas. E às vezes nós não entendemos determinadas coisas que a palavra de Deus fala, porque a gente não vê em determinadas pessoas acontecer. E apenas uma chamada, porque estamos falando de coerência. E se estamos falando que luz e trevas não têm comunhão, a gente precisa muito bem saber quem estamos colocando dentro de casa, quem estamos colocando dentro do carro, quem estamos colocando no nosso hall de contatos no WhatsApp. Repetindo, para que fique claro. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14 ao 18, que nós lemos conjuntamente, não nos impede de termos relacionamentos profissionais e acadêmicos, não nos impede de evangelizar quem hoje está nas trevas, mas igreja, esse texto é claro em dizer que não pode haver sociedade, harmonia, união, ligação, comunhão. Foram os 5 termos que eu chamei a atenção da igreja, lendo o que está na palavra de Deus. Entre o que procede de Deus e o que pertence hoje ainda ao diabo. Não pode haver comunhão com os incrédulos, com aqueles que rejeitam a mensagem de salvação e não creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus, que não tem fé, que não confiam em Deus para a sua orientação, para a sua proteção. Não pode haver comunhão, preste atenção no que eu vou dizer agora. Não pode haver comunhão entre o que procede de Deus e o que pertence ao diabo, porque ter comunhão entre tantas coisas significa 2 coisas. Significa ter união e partilhar algo com alguém. Envolve propósitos e atividades comuns, e luz e trevas não se misturam. Há um ditado no mundo que diz: diga-me com quem andas e direi quem tu és. Se luz e trevas não se misturam, é incoerente quem, sendo de fato
filho ou filha de Deus, ter comunhão, ter como amigos aqueles que desdenham, que zombam de Deus, aqueles que estão no hall, hoje reprovados, no gabarito de Deus, hoje reprovados por Deus. Para que fique claro para a igreja, nessa manhã, não faça acepção de pessoas, não é isso que eu estou dizendo não, mas dê o devido tratamento àqueles que são amigos de Deus, dê o devido tratamento àqueles que ainda não são amigos de Deus, mas estão buscando ser amigos de Deus, e dê o devido tratamento àqueles que não querem ser amigos de Deus. E eu comecei dizendo, não faça acepção de pessoas, mas dê o devido tratamento a essas três categorias: aos amigos de Deus, os que ainda não são, mas estão caminhando para ser, e aqueles que não querem ser amigos de Deus. Se luz e trevas se misturam, isso limita a prosperidade, isso limita a maturidade, isso limita o avivamento, isso limita a intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque eu vou usar um versículo da palavra de Deus que diz em Tiago, no capítulo 4, verso número 4: quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Antes importa agradar e obedecer a Deus do que aos homens. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, se constitui inimigo de Deus. Então não venha dizer que está aqui neste altar um radical xiita militar falando que não tem sensibilidade e coração. Leia a palavra e entenda o que Deus está falando. E eu vou repetir, para que vocês não peguem apenas uma parte e esqueçam da primeira que eu coloquei. Não façam acepção de pessoas, mas deem o devido tratamento àqueles que são amigos de Deus, os que ainda não são amigos de Deus e aqueles que não querem ser amigos de Deus. Nós não podemos, de maneira nenhuma, perder a noção do que significa ser diferente, do que significa ser separado, do que significa ser consagrado, do que significa ser santo, do que significa ser sal da terra, do que significa ser luz do mundo, para que Deus seja glorificado e o seu reino seja manifesto por meio de nossas vidas. E apenas para falar dessa primeira grande incoerência, a minha palavra final é: seja igreja fora da igreja. Aleluia! Ser igreja é obedecer a Cristo em tudo, não importa onde você esteja, Deus quer que você seja igreja. A segunda incoerência é viver como pedinte. Viver como pedinte. E aqui eu quero falar de dois tipos de pedinte. Aquele que vai à igreja apenas para pedir a providência de Deus e não tem ou continua sem discernimento para entender que muito mais importante do que isso, do que um milagre, do que uma provisão, é ter a comunhão, é ter a aliança com Jeová Jirê, com Deus de toda a provisão, com Deus Emanuel, Deus conosco. Mais importante do que um milagre, do que uma provisão, é o que essa aliança ela vai gerar diariamente em nossas vidas. E eu não tenho a pretensão de esgotar, mas eu diria que em poucas palavras: paz, alegria, prosperidade espiritual,
experiências com Deus, algo que o dinheiro, a fama, o conhecimento humano, a rede de amizades, o poder, não podem comprar e não podem nos proporcionar. E a segunda categoria de pedinte, a primeira categoria é aquele que só quer o milagre, a provisão, só quer a porção, milagre, doação, provisão de Deus. A segunda categoria de pedinte é aquele que se transveste de mendigo. A segunda categoria de pedinte é aquele que se transveste de mendigo, sendo filho do Rei dos Reis, e vive pedindo diferente tipo de, entre aspas, esmolas, não mais a Deus, mas aos irmãos da igreja. Quando a palavra nos mostra que temos um Deus supridor para todas as necessidades de nossas vidas. Durante 40 anos no deserto, não faltou diariamente alimento para o povo de Israel. E nós não estamos falando de um almoço na igreja para 60, 80, 100 pessoas. Nós estamos falando de uma refeição diária para 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas diariamente. Não faltou? Mateus capítulo 6, verso 31 a 34 diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, a segunda mensagem importante para a igreja, reforçando a primeira: não é coerente viver dessa forma, com uma dessas facetas de pedinte. Isso não pode fazer parte da vida de alguém que tem a tríplice identidade cristã: filho de Deus, testemunha de Cristo e templo do Espírito Santo de Deus. Não pode, é incoerente. Quer mais uma incoerência? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Deus diz assim, mais uma incoerência. Esse versículo diz assim: não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Né? Então veja que hoje de manhã falei para a igreja, né, para a escola bíblica dominical, sobre questão de força e energia. Né? Aqui, ó, a palavra de Deus diz aqui, né, Deus não nos deu espírito de energia, poder. Né? Está aqui, ó, poder. E eu diria que não é coerente viver o medo para tomar decisões essas que estão alinhadas à vontade de Deus. Além do que, isso por si só, conforme 1 João, no capítulo 4, verso 18 diz, o medo produz tormento. Não é coerente ter medo para fazer aquilo que está alinhado à vontade de Deus. Não é coerente nutrir o espírito de pequenez, se quem está em nós é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é aquele que venceu a morte, é aquele que está sentado à direita de Deus e que intercede por nós. Não é, igreja, coerente nutrir o medo e o espírito de pequenez, porque o povo de Israel já nos ensinou que esses posicionamentos não são virtuosos. Esses posicionamentos trazem o quê? Vamos lembrar, vamos aqui passeando, né? Passeando pela história do povo de Israel. Traz o quê? Cativeiro, opressão, morte física, morte espiritual, a longo tempo no deserto, retarda o haja de Deus, retarda a chegada da terra prometida,
retarda o cumprimento das promessas de Deus? Sim ou não? Maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta contra nós. Acredite nisso. Anule toda voz de incapacidade, toda voz de impossibilidade, e não tenha medo para tomar decisões, vírgula, que estejam alinhadas à vontade de Deus. Decisões essas que vão aniquilar todo o intento malicioso e provocativo do inimigo, que vão dissipar as nuvens cinzentas que a opressão provoca no nosso meio, que vão trazer equilíbrio emocional, que vai mudar o ambiente da nossa casa, que vai gerar prosperidade, que vai nos conduzir a uma nova história. E aí eu digo para a igreja, Deus não nos chama a viver debaixo desta incoerência. Deus te chama a ser coerente com a sua identidade cristã. E nessa tríplice identidade, se estamos alinhados à vontade de Deus, medo e o espírito de pequenez, de impossibilidade, de incapacidade, não pode fazer parte de nós, porque isso é incoerente. Sim ou não? Incoerente. Quarta incoerência. Eu diria que a quarta incoerência é ser um cristão acomodado. Mas por quê? Por que é incoerente? Porque eu estou simplesmente afirmando e desce goela abaixo? Não. É incoerente só por, eu diria que só por dois motivos. Eu não quero nem botar uma lista extensa. E obviamente que esses dois motivos não estão baseados na minha experiência, estão baseados na palavra. João capítulo 5, verso 17 diz: veja o que Jesus disse. Já de cara eu diria que isso seria suficiente para mostrar a incoerência. João 5, 17, Jesus disse. Eu estou falando da quarta incoerência, a incoerência de ser um cristão acomodado. Jesus disse assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu poderia parar por aí. Já seria suficiente para não falar mais nada. Diante dessa alta referência, no céu e na terra, disse Jesus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas vamos trazer uma para a nossa realidade agora mais próxima. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, verso número 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quem disse isso? Também o mesmo, Jesus. Ou seja, ser discípulo de Jesus inexoravelmente implica em dar muitos frutos. E aí eu não consigo ver coerência entre muitos frutos e acomodação de vida. Eu diria que a acomodação, ela não é somente incoerente,
como também ela é perigosa. Perigosa, sabe por quê? Porque a acomodação, ela deixa os crentes estagnados, ela deixa os crentes espiritualmente subdesenvolvidos, ela deixa os crentes em processo de decadência. A acomodação deixa os crentes desatentos, enfraquecidos, com uma falsa sensação ou uma falsa segurança de preparo. A acomodação deixa os crentes com uma fé estremecida, e aí surge, sabe o quê? O desânimo. E o desânimo, ele pode ser progressivo. A acomodação deixa os crentes indiferentes à volta de Cristo, não estão mais sendo vigilantes, não estão preocupados o dia que o Senhor voltará. A acomodação deixa os crentes sem interesse pelo sobrenatural de Deus. A acomodação deixa os crentes sem o interesse de servir a Deus, o seu reino, sem o interesse por avivamento, sem o interesse de estar cheio do Espírito Santo, sem o interesse de ter intimidade com Deus. E por isso eu diria que numa só frase, que a obediência, a acomodação, ela é inimiga da obediência. A acomodação é inimiga da obediência. E isso também não pode fazer parte da vida de quem é filho de Deus, testemunha de Cristo e templo do Espírito Santo de Deus. E a quinta e última incoerência, eu diria o seguinte, preste atenção no que eu vou dizer agora. Estar diante de um Deus, preste atenção, estar diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. Que o Salmo 139 diz que Ele, Salmo 139 diz que Ele sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. Diz que de longe penetra os nossos pensamentos. Esse Salmo 139 vai dizer também que Ele esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar. E conhece todos os nossos caminhos. Mas não para por aí não. Diz mais ainda a partir do verso número 4, o Salmo 139. Diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Salmo 139 continua dizendo: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Enfim, dentro desse contexto de quem é o nosso Deus, eu diria que é incoerente estar na presença, não é de um Deus, é do Deus onisciente, onipresente e onipotente,
e viver uma vida de aparência. É a quinta incoerência que eu vejo. Para isso aqui eu dei os predicados, as virtudes escritas na palavra, para entender quem é o nosso Deus, como é que é o acompanhamento dele sobre nossas vidas. E por isso eu posso afirmar, com base na palavra, nesses predicados, nessas virtudes, de que é uma grande incoerência tentar esconder algo de Deus. Não existe pecado oculto. Existe vida de aparência somente diante do mundo, mas não diante de Deus. Para Deus, a aparência, a vida de aparência, de superficialidade, ou ainda como ouvinte da palavra de Deus e não como um operoso praticante, para Deus, a aparência nunca terá valor maior do que o conteúdo. Nunca. De uma vida de obediência, de compromisso profundo e constante. E isso não pode ser banalizado. Porque poderemos ficar debaixo do selo da reprovação de Deus, debaixo do silêncio de Deus, do retardar o haja de Deus em nossas vidas. Não é coerente viver uma vida de aparência com Jesus? Irmãos, se até aqui eu diria que já seria autoexplicativo e não precisaríamos falar mais nada. Mais nada. Mas eu quero adicionar uma outra coisa. Não é coerente viver uma vida de aparência com Jesus, que nos diz no Evangelho de João, no capítulo 15, verso número 15, eu vou ler com calma, apenas ouça. Diz assim, olha o que Jesus, o mesmo que disse, meu Pai trabalha e eu também, e eu quero mostrar a incoerência de viver uma vida de aparência. Jesus disse, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E eu diria que definitivamente não se trata um amigo que tanto fez e tanto faz por nós com uma vida de aparências, com a volatilidade de pensamentos e ações injustas, descabidas. Não se trata um amigo com a indiferença, ultrapassando limites e fazendo o que sabe que ele não gosta, que não aprova, com decisões e comportamentos que ferem um acordo selado, conquistado com sacrifício, dedicação e amor à obra de Deus. É por isso que eu fico muito à vontade, como líder de ministério, de obreiro, eu fico muito à vontade para dizer o que precisa ser dito, olho no olho, com transparência e coerência com a palavra. Quando alguém que se diz meu amigo faz algo que ultrapassa, como estou dizendo aqui, limites, algo que foge ao regramento, às orientações, então não sou eu que tenho que ter vergonha.
A pessoa é que tem que se sentir envergonhada do que faz, do que fez. E Jesus tendo dito, não vos chamo mais servos, mas sim amigos, é uma grande incoerência vivermos uma vida de aparência. Quem disse isso aqui não foi Judas Iscariotes. Quem disse isso foi o próprio Deus encarnado. Já não vos chamo servos, mas sim amigos. E a gente precisa sair nessa manhã com esta convicção para entender o que somos chamados a fazer. Igrejas infladas, vida de meninice, está cheio diante dos nossos olhos. Muitos não gostam de escutar quando se dá um aperto no parafuso. Não gosto. Eu prefiro escutar 2 apertos de parafuso do que parecer que estou num circo, rindo. Porque a alegria do circo é momentânea. Mas a alegria do Senhor é eterna. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. E certamente essa abundância de alegria, ela é decorrente de me aproximar e ser coerente com aquilo que triplamente sou qualificado, com a minha identidade cristã. Nós estamos falando de relacionamento Deus com filho, mas isso também vale para o relacionamento ovelha com ovelha, pastor com ovelha. Deus, ele te chama a ser coerente com a sua identidade cristã. Filho de Deus, templo do Espírito Santo e testemunha de Cristo. Poderíamos falar várias coisas decorrentes disso, mas vou falar apenas uma. Comportamento, vocabulário e pensamento devem ser coerentes com essa tripla identidade. Comportamento, vocabulário e pensamento devem ser coerentes com essa tripla identidade. Diga sim ao que Deus diz sim. Diga não ao que Deus diz não. De uma maneira resumida, né? Porque os teólogos dizem que, quando vai se preparar ou fazer um estudo para compartilhar com a igreja, o esboço não deve ter mais do que 3 pontos, né? Então, se fosse diante deste princípio, eu estaria tendo um 0 da parte dos homens, né? Porque eu falei sobre 5 princípios, né? Então, estaria com 0, ou se fosse misericordioso, estaria tomando um 6 na minha avaliação. Então, só para poder ficar claro o que foi dito até agora, eu digo para vocês: não compactue com as trevas, não seja um mero pedinte, não nutra o espírito de medo e de pequenez, não seja um crente, um cristão acomodado e não viva de aparência. Esse é o não, mas o mais importante é o sim. Então, seja luz, seja dependente de Deus, seja forte e ousado no Senhor, seja comprometido, seja verdadeiro, porque Deus te chama a ser coerente com a sua tripla identidade. Filho de Deus, testemunha de Cristo e templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça.
Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Pai, mais uma vez, porque mais uma promessa, mostrando que o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que fala, está entre nós nessa manhã, porque nos achegamos a Ti e o Senhor se achegou a nós. E nessa manhã, Pai, o Senhor, como um Deus não de coincidências, mas um Deus de providência, um Deus que sonda e nos conhece por inteiro, um Deus que conhece os nossos pensamentos, aquilo que vamos falar, as nossas ações, comportamentos, restrições. Nós entendemos, Pai, que o Senhor não é Deus que trata mal por mal, e nem é um Deus que evidencia o pecado, ou quer evidenciar o pecado em nossas vidas. O comportamento e o tratamento que o Senhor nos concede é totalmente diferente do mundo. O que o Senhor espera tão somente é que venhamos abrir a porta do nosso coração e deixar que o Senhor entre, para que o Senhor possa fazer morada ou transformar algo que de errado está em nossas vidas. E nessa manhã, Pai, banhados pelo poder da Sua palavra, pela direção, Pai, que o Espírito Santo de Deus nos concede para falar com ousadia, liberdade, intrepidez e legalidade e legitimidade, aquilo, Deus, que o Senhor quer ver na Sua igreja, também em mim, porque primeiro sou eu abençoado, e eu não posso subir neste altar de maneira incoerente. Seria uma grande incoerência, um teatro diante dos teus olhos. E eu não quero ter o selo da tua reprovação. E assim, Deus, eu não sei a maneira como a palavra chegou no coração dos teus filhos. Eu sei que a tua palavra diz que nem sempre é motivo de alegria e por vezes de tristeza, quando somos confrontados pela sua palavra, porque ela não é vazia, ela é poderosa, e a tua palavra diz que não há criatura que não seja manifesta no poder da tua palavra. É por isso, Deus, que não nos cansamos de falar da tua palavra, não de nós, mas da tua palavra, porque é ela que é virtuosa, é ela que é poderosa, é ela que santifica, é ela que transforma, é ela que salva, é ela que cura, é ela que liberta. Em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, encontra a liberdade em nossas vidas, para trabalhar naquilo que precisa ser mexido e trabalhado, Pai. Não queremos, Pai, viver lágrimas de uma manhã, ou remorso de um dia. Nós queremos, Deus, sim, ver arrependimento e transformação, conversão, para que o Teu nome seja glorificado e mesmo sem abrir a boca, possamos, Deus, testemunhar Cristo Jesus por meio de nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra de coerência traga, Deus, coerência entre os nossos pensamentos, os Teus pensamentos e as nossas ações. O Senhor não nos chama a ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, Pai. Por isso, anula, Pai, desejos, sentimentos, a voz interior do mundo. Dai-nos, Deus, o discernimento e o desapego a coisas, Deus, que não convêm, que não edificam para a nossa vida espiritual. Porque antes importa ter a Sua aprovação e obedecer a Ti do que aos homens. E não pode ser diferente dentro da vida de alguém que é coerente diante de uma tríplice identidade cristã. Eu não sou onipresente nem onisciente. Eu sou apenas um vaso que busca, Deus, estudar a Tua palavra e transmitir para a igreja, para que haja, Deus, transformação, para que haja santificação, para que haja avivamento, e nos ajuda, Pai. Eu sei, Deus, que o que o Senhor fala, o Senhor cumpre.
Ainda que não haja, Senhor, a condição ideal e perfeita, porque isso nunca vai acontecer. Mas o que o Senhor diz, o Senhor faz. E isso conforta muito os nossos corações, de saber que estamos apenas pela questão do tempo, para que possamos, Deus, ver mais sinais da Tua mão sobre nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida do coração e da mente dos Teus filhos, ó Pai, para que possam, Deus, sair muito mais do que diferentes de um culto, diferentes para a vida, diferentes para decisões diárias em suas vidas. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga